O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no domingo passado e neste domingo, Jesus nos convida a refletirmos sobre a nossa vida, a nossa caminhada como comunidade. Jesus, embora passou chamando individualmente Pedro, Tiago, João, André e os outros discípulos, Jesus os chama individualmente pelo nome para formar uma comunidade. E Jesus usa duas imagens para que nós possamos compreender a comunidade. As duas imagens, elas são do Antigo Testamento. Nós ouvimos no domingo passado, quando Jesus se nos apresenta como bom pastor: eu sou o bom pastor. E a imagem do pastor era uma imagem dada por Deus aos reis, às lideranças religiosas, e eles tornaram maus pastores, porque o pastor tem a função de dar a vida, e essas lideranças, ao invés de cuidar, de proteger, exploravam as ovelhas, não cuidavam e assim por diante. Mas junto com o pastor há um rebanho, a imagem do rebanho. Jesus fala que as minhas ovelhas escutam a minha voz. As ovelhas formam um rebanho. Então a comunidade, melhor, o rebanho para a imagem da comunidade. Mas só isso parece que não nos ajuda a compreender a comunidade. A comunidade não é um aglomerado de pessoas, não é um mói de pessoas juntas, mas é um grupo de batizados que se tornam um em Cristo. Cristo é o centro, tanto da imagem do rebanho, quanto da imagem que nós ouvimos hoje da videira. A videira é o pé da uva. Eu sou a videira e vós os ramos. Uma copa, não é só um galinho, não é só uma folhinha, é uma copa. Então a comunidade é esta copa, somos nós, vós sois os ramos. A copa são muitos, melhor, são muitos ramos, muitos galhos, mas o tronco é um. Jesus quer nos mostrar de que nós não estamos somente juntos, mas nós estamos como que ligados. Existe uma liga que nos une a Ele, nos tornamos um com Ele. Isso tem uma razão. A razão de sermos um com Cristo é porque nós perdemos a dignidade de filhos lá no paraíso do Gênesis.
Nós deixamos de ser filhos pela desobediência de nossos primeiros pais. E nunca mais a gente vai, por nós mesmos, adquirir essa dignidade de volta. Jesus é que conquista a dignidade de filhos e filhas. Jesus, melhor, Ele que conquista para nós a dignidade de filhos e filhas. Mas só somos filhos nele. Ele é o único filho. Se vocês recordarem na oração do creio, né, onde nós vamos dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Jesus é o único Filho de Deus. E nós nos tornamos filhos em Cristo Jesus na medida que nós somos enxertados em Cristo através do batismo. Sermos enxertados em Cristo. Aí nós vamos entendendo a imagem da videira. Ser enxertado quer dizer aí, sermos ligados a Cristo, e a gente começa a viver a vida de Cristo. A vida do tronco passa, é distribuída pelos ramos, fecunda os ramos e faz os ramos dar frutos. Nós sozinhos não podemos fazer nada. O próprio Jesus vai dizer isso aqui no Evangelho de hoje. Portanto, pelo batismo, nós somos enxertados em Cristo e formamos aí a comunidade dos batizados, que é a comunidade dos discípulos. A palavra discípulo significa aquele que segue Jesus. Veja que o convite de Jesus para cada um de nós é a primeira palavra que Jesus dirige a cada um de nós. É: vem e segue-me. Vem e segue-me. Esse convite deixa aberto para que aquele que está ouvindo responda ou não. Mas também tem consequências. A resposta positiva tem consequências, a resposta negativa também tem consequências. E o verbo, ele não é um verbo passivo. Vem e segue-me. O verbo nos sugere um movimento. Seguir significa dar passos, e seguir alguém muito concreto. Segue-me, é o próprio Cristo. Portanto, não basta ser somente batizados. É preciso seguir Jesus. E nesses dias, Jesus vem nos falando, né, de uma metodologia, um método no seu seguimento. Na passagem, nós ouvimos que na quinta-feira, se não me engano, onde nós ouvimos o mandato de Jesus: ide a todos os povos e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então aqui há um método. Primeiro, se anuncia a palavra. Jesus chama, Jesus forma o anúncio da palavra. A palavra escutada, acolhida no coração, nos faz ver com os olhos da fé, abre os nossos olhos da fé, e pela fé em Jesus Cristo, nessa decisão de acolher o seu chamado, vem e segue-me, então aquela pessoa, aquele indivíduo, ele pede o batismo. O batismo como consequência, o ser enxertado em Cristo, fazer parte da comunidade. Nós temos que aí passar por uma conversão pastoral, deixar de pensar que só batizando já está salvo. Não basta batizar, é preciso fazer esse processo. O anúncio do Evangelho, que leva à fé, como consequência pede o batismo. O batismo sem uma evangelização, ele é estéril, não produz frutos. Desliga aí, por favor. Eu coloco no silêncio. O batismo
sem a fé, sem a palavra que desperta a fé, ele não tem valor nenhum. E a gente vai ver isso, onde Jesus fala e usa várias vezes aqui no Evangelho de hoje, o verbo permanecer. Permanecer. O que é permanecer? É uma constante. É a mesma coisa que perseverar. Então, se eu começo uma caminhada com Jesus, eu tenho que ser perseverante nesta caminhada. Não posso parar. Eu tenho que permanecer nesta caminhada. Eu não posso parar, eu não posso desistir, né? E é o que Jesus espera de cada um de nós. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Esse é o convite de Jesus. E permanecer em Jesus, claro, viver na comunidade, em comunidade, com a comunidade, mas também na obediência. Às vezes estamos na comunidade, mas fazemos o que nós queremos. Fazemos o que nós achamos, do nosso jeito. Não pode. Aquilo que nós fazemos do nosso jeito, aquilo que nós fazemos segundo a nossa vontade, nossos caprichos pessoais, não produz frutos. Acaba. Uma comunidade que não é uma inspiração divina, uma comunidade dentro da comunidade, porque paróquia é comunidade de comunidades. Uma comunidade, seja ela movimento, seja ela pastoral, seja ela um grupo, seja ela uma comunidade de vida, aliança e vida, seja ela quem for. Se for do jeito do fundador ou do jeito da liderança que está lá na frente, sem escutar o que Deus quer, esse grupo, essa comunidade, essa pastoral, ela não prospera. Essa comunidade não prospera, porque não é vontade de Deus. Então, permanecer em Jesus, permanecer em mim, significa perseverar no nosso batismo, mas também perseverar na escuta da palavra. Tanto o Evangelho, quanto a segunda leitura da primeira carta de São João, nos fala disso, da importância de perseverarmos na escuta da palavra. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus, e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemos-lo pelo Espírito que ele nos deu. Mas isso guardando os mandamentos, guardando a palavra. E no Evangelho, saindo da boca de Jesus, se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, vos será dado. Então, as minhas palavras, quer dizer, que Jesus ensinou. Então nós não temos que inventar nada, nós não temos que ficar procurando outros caminhos, escutando outras doutrinas, mas escutar Jesus. Permanecer em Jesus significa, então mais uma vez, perseverar no seguimento, no discipulado, no seguimento de Jesus, mas não somente seguir os seus passos, mas seguir também a sua doutrina, o seu ensinamento, o seu estilo de vida, que Jesus nos propõe através da palavra. Permanecer. Veja, eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isso a gente tem que ter consciência. Por mais qualidades que nós temos, eu canto bonito, eu prego bonito, eu tenho voz bonita, eu cativo as pessoas porque sou simpático, por mais que nós temos qualidades humanas, mas se não for na humildade, se não for nós como instrumentos da ação de Deus, se eu não tiver uma vida de comunhão com Cristo, se eu não ser alimentado pela vida de Cristo através dos sacramentos, de todos os sacramentos, se eu não alimentar a minha vida pela palavra, então tudo que eu fizer é inútil.
vai acabar. Esse é o motivo porque a igreja ainda, ela sobrevive. Nós vamos celebrar 2000 anos da redenção de Cristo. 2000 anos que Cristo deu a sua vida por nós na cruz. E a partir daí a igreja começou a caminhar sozinha. Claro, com a presença de Jesus, mas de uma outra forma. A igreja, ela foi vivendo o que Cristo mandou, né? Vivendo o mandato, vivendo na palavra de Jesus. É a única instituição que dura pelos tempos, séculos e séculos, 2000 anos. Por quê? Porque ela não é humana, ela é divina, ela é conduzida pelo Senhor. Ela vive da vida de Cristo e não das qualidades das suas lideranças. Ao contrário, quando se batiza por tradição, quando se batiza por superstição, que é a maior dos casos, né, das vezes que a pessoa vem procurar o batismo, é por superstição e não permanece no seguimento de Jesus Cristo, o que acontece? Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos e lançados no fogo e queimados. Aonde existe fogo? Aonde existe fogo? No inferno. Não é o padre que está falando, é a própria palavra de Jesus, né? Às vezes o pessoal se incomoda um pouquinho, porque o padre começa a cobrar. Se você vive desse jeito, se essa é a tua escolha, tu vai para o inferno. E vai mesmo, viu? É Jesus que está dizendo. Se não caminharmos em comunhão com Ele, se não alimentarmos da sua vida, esse ramo, ele secará. Ele será cortado e jogado para ser queimado, como está escrito aqui, né? Se não permanecer, melhor, quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. E se permaneceres em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Claro que nós não podemos pedir que se faça a nossa vontade, mas sempre aquilo que nós pedimos tem que estar em sintonia com a vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade, não a nossa. Então a gente também tem que aprender a orar. E nesse ano da oração, a oração central que o Papa nos propõe para refletirmos é a oração do Pai Nosso. E que fala de comunidade. Pai Nosso, não é Pai meu não. Aquele canto que diz assim, Pai, meu Pai do céu, esse é um canto herético, isso é uma heresia, porque eu estou deturpando a palavra de Jesus. Jesus nunca ensinou para a gente dizer meu Pai, mas meu Pai e nosso Pai, quando ele diz para uma, talvez para a samaritana, se não me engano, e ele nos ensina na oração a dizer Pai Nosso. Isso é muito importante. O diabo quer que a gente seja individualista, e ele está conseguindo fazer pessoas que têm uma religião individualista, egoísta, sem a comunidade. Sem a comunidade, nós não somos povo de Deus. Sem a comunidade, não somos. Então nós não podemos ir na onda do encardido. Todas estas seitas, preste bem um pouco atenção na oração delas. Cada um reza atirando para um lado, é o meu pai, o meu Deus, ou é a minha família, porque é o meu emprego, porque é a minha saúde, porque é o meu, porque é o meu. Fruto de um individualismo que destrói a comunidade. Destrói aquilo que Deus deixou de precioso para nós, a comunidade. Nós somos comunidade, como essência, igreja quer dizer comunidade. E se nós
somos filhos, melhor, se eu sou filho de um Pai que é nosso, logo nós somos também irmãos. E a segunda leitura hoje da primeira carta de São João vai falar exatamente disso, vai falar do laço que nos une, que é um laço de amor. Veja que coisa bonita. A comunidade igreja, ela é imagem da comunidade perfeita, a Santíssima Trindade. Não poderia ser diferente. Deus é comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não quis ser isolado, individualista. Deus é nós. Até São João, melhor, até Jesus vai dizer aqui em uma das cartas de São João, aliás no Evangelho de São João: quem guarda a minha palavra, nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. O próprio Deus dizendo, nós, Jesus falando não de eu, nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Então, meus irmãos e irmãs, estejamos atentos. O diabo quer nos enganar e com muita facilidade a gente vai entrando em temas que nega a doutrina de Jesus, que nega o ensinamento de Jesus. Por isso, cuidado também com os cantos protestantes. São cantos individualistas, são cantos materialistas. Aí, sutilmente, com a teologia da prosperidade. Nós não precisamos dos protestantes. Nós temos uma tradição histórica profunda. Não é porque o canto é bonito que a gente vai cantar não, viu? Vamos ver o que o canto ensina. A doutrina. Então, meus irmãos e irmãs, tomemos consciência da importância do nosso batismo. O batismo que está tão banalizado. E aí eu quero dizer mais uma coisa para vocês para terminar, que tem a ver com essa banalização do batismo, e que é uma vergonha para nós. O Brasil é o segundo pior país no mundo de participação dos batizados na missa dominical. É o segundo pior país no mundo de participação dos batizados na missa dominical. Só perde para Holanda, que é um país pagão. E essa estatística foi feita agora. Dom Paulo mostrou para nós, na última reunião dos padres. Eu fiquei assim, de boca aberta. Até há pouco tempo, a gente dizia, o Brasil é o maior país católico do mundo. É o segundo pior país de participação dos batizados na missa dominical. Os batizados não permanecem em Cristo. São batizados e ficam lá no início, não dão passos. A Holanda tem a participação de 7% dos batizados. O Brasil é 8% dos batizados participam da missa dominical. E os outros países, até com uma diferença muito grande de nós. Os outros países da América Latina. Em primeiro lugar, são os países da África, alguns países da África. Na Europa, mesmo apesar do ateísmo estar crescendo, mas muitos países estão na nossa frente. Nós que dizemos ser o país religioso. Então é para a gente pensar um pouquinho na banalização do batismo. Se a igreja hoje exige mais, é porque a coisa não está bem. Não é assim que a banda toca. Nós, igreja, nós somos enviados para evangelizar. Então, primeiro o anúncio da palavra. Então, acho que aqui está a falha, né? No anúncio da palavra. Nosso povo não tem fé. É batizado por superstição ou por tradição, mas não tem fé. Eu queria que vocês me acompanhassem na entrevista de batismo. O desastre que é de católicos que são convidados para ser padrinhos, que se dizem católicos, não sabem nada da nossa religião, nada.
não conhece nada da Bíblia. Então, meus irmãos e irmãs, o nosso papel é bastante importante. A comunidade tem um nome, sal e luz. Isso vem de um mandato de Jesus, de uma palavra de Jesus. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. E nós, o Brasil, precisa de sal. A religião é insossa. O catolicismo é uma religião insossa. Muitos estão nas trevas. O Brasil precisa de luz. Nossa paróquia precisa de luz. Os católicos que tem, a gente tem uma comunidade católica boa. Mas eu já disse ali, não é? Temos um grupo de católicos. Esses que vêm só para batizar são nojentos. E chegam cheios de direitos. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Com vocês nós podemos mudar essa realidade. E essa é a missão de vocês. Se Jesus chamou esta comunidade, não é para colocar pedestais para cada um, não. É missão. Dom é missão. Em alemão se diz Gabe ist Aufgabe. Que em alemão rima. Mas significa isso. Dom é missão. E aí vocês têm a missão de evangelizar. Então que Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe também essa iniciativa, né, de hoje, refletir, estar aqui sobre a oração, sobre a nossa intimidade com Deus, porque oração é isso, né? Intimidade com Deus. E que o Espírito Santo ilumine todos vocês, dê a vocês sabedoria, força e coragem para serem testemunhas de Jesus Cristo e não fazer aquilo que as pessoas querem e nem falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Nós vamos falar o que Jesus nos manda falar.